Bora, começou água? 218 é o programa que está começando. Temos muitas pautas, mas nenhuma delas importa, pois Lady Gaga acabou de chegar ao Brasil. Chegou ontem à noite. Está, obviamente, no Copacabana Palace para fazer um show gratuito nas areias de Copacabana. E parece que o tumulto está grande na frente do hotel. Parece que nem Rolling Stones, nem Madonna juntou tanta gente na frente do hotel. As pessoas pernoitaram gritando o nome dela. Ou seja, nenhum hóspede, muito menos ela, conseguiu descansar e dormir. E faz isso mesmo. E essa semana temos também aí feriado do Dia do Trabalhador. E uma pesquisa aponta que 78% dos trabalhadores acham que o feriado de 1º de maio é dia do trabalho. Veja aí a falta de consciência das pessoas. E é isso aí. Enfim, vamos embora. Boa semana para todos. Pautas chegando. Quem tiver pauta aí, manda aqui. O programa tá animado. Quarta-feira. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha. Já é quarta-feira. Quarta-feira, né? Eu creio tão somente. Hoje é quarta-feira. Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água. Conversando Água. Conversando Água. Conversando Água. Gente, desculpa, eu estava completamente equivocado. Lady Gaga não é nada perto do transformador que saiu de Suape. É isso aí, um novo transformador acabou de sair de Suape. Hoje de manhã, ontem, sei lá. E vai fazer a mesma saga por nossas estradas, atraindo mais atenção ainda e levando diversão às famílias do interior de Pernambuco e Paraíba. Bora! Começando a água! Bom dia. Tava aqui pensando, pessoal, porque a gente não podia otimizar, né, os eventos, porque aí é muita coisa, pouco tempo, entendeu? Pra gente dar conta disso tudo. Então, podia otimizar e fazer o seguinte: o show de Lady Gaga seria feito em cima do transformador, percorrendo toda a extensão da BR-101 até o Rio Grande do Norte, né? E aproveitava e fazia também no intervalo do show, que Gaga também é bichinha, é humana, tem que parar para tomar uma aguinha. No intervalo do show de Gaga, subia lá os cadeados e já fazia o conclave, né? E fazia uma coisa só quando o transformador chegasse lá e no Rio Grande do Norte já tinha terminado o show de Gaga e já tinha um novo Papa. E tudo num evento só. Olha aí, seria interessante. Aí, ligando o transformador aí em alguma voltagem muito bizarra, ele ainda soltaria uma fumaça branca pra rolar o Habemus Papam. E eu tô fodida, velho, porque eu vou, na quinta de manhã, eu vou pro interior da Paraíba. Tem que ver qual é o caminho que eu vou fazer aí pra evitar esse inferno desse transformador. Eu estarei me deslocando para Bananeiras, um lugar de que jamais tinha ouvido falar. Nunca fui. Vou pela primeira vez, ver se tem banana mesmo por lá, mas que também descobri que a fábrica da Rainha fica lá, aquela aguardente punk rock hardcore acima de 40 graus alcoólicos. A saber, darei notícias. Rainha mesmo é Lady Gaga, não tem nada pra Madonna. Lady Gaga é a rainha. Rapaz, tem uma amiga minha que mora em Bananeiras, ó. E na verdade tem o irmão de uma amiga nossa aqui, que mora em Solânia, que é colado em Bananeiras. Então, se tu quiser farra aí, já avisa que eu já organizo eles. Mas veja, o que é que Cecília Meira vai fazer em Bananeiras? Eu sei que não é da minha conta, né? Mas eu tenho que perguntar, porque o que é que tem pra fazer lá, além de, sei lá, talvez comer banana, plantar bananeira, não sei. Rapaz, essa amiga minha é professora de informática lá, né? Não sei que informática, assim, né? O termo genérico da porra, mas assim... É isso, então vai que Cecília é ligada aí com tecnologia, né, velho? A gente sabe que tem uns ligações aí fortes. Vai que vão transformar Bananeiras aí em um novo polo tecnológico e etílico, sabe? No Paraíba. Ela tem ligações com a Paraíba. Porra, tudo faz sentido, velho. Sabe? Tudo faz... Se você pensar direitinho, faz muito sentido. Esse assunto me lembra uma história, velho, engraçada. Um almoço aí de família, uma senhorinha bem negacionista, ela assim, de direita, pá, aquela coisa toda, pacote completo. Aí ela perguntou pra mim, ela tinha visto em algum lugar que a banana estava em extinção. Aí disse, que história é essa, a banana da extinção? Aí eu falei, rapaz,
é que 90% da banana consumida do mundo é de uma espécie só. Aí essa espécie tem extinção, né? Porque não dá conta aí de renovação. Mas tem outros tipos de banana, só que o povo não gosta muito, entendeu? Mas vai ser obrigado a gostar, porque, enfim, a banana que a gente conhece vai acabar. Aí ela, isso só pode ser mentira se você já foi pela estrada ali, passou em São Vicente Ferrer, viu aquele bananal que tem lá. São Vicente Ferrer é a capital da banana. Pernambuco é banana demais que tem lá, não tem como aquilo acabar não. Ou seja, né, a pessoa viu um bananal e disse, porra, eu acho que é grande, acho que é capaz de suprir a demanda do mundo para sempre. E é isso aí. Pernambuco, o maior estado em linha reta. Pernambuco, meu país. E fornecedor de banana. Bom dia, Conversando Água. Bom dia, filha da... Eu acho que a PRF faz esse propósito, pô, esse negócio de fazer transformador e feriado. Porque aí vai ser uma festa da porra, velho. Todo mundo na rua, vendo o transformador passar, fazendo aquele espetinho e pá, apoteose gigantesca, entendeu? Acho que o esquema é esse. Nem precisa botar Lady Gaga, Paulinho, nem fazer conclave em cima, não. O transformador já é uma atração fantástica já. Claro que essa ideia é fantástica. Mas o transformador em si já é uma coisa que, quando não tiver outro desse, vai fazer falta. A festança vai fazer falta. Mas é isso. William, deixa eu só fazer uma observação, que eu acho que essa pessoa que você trancou no armário aí, ela tá batendo, tá precisando de alguma coisa. Depois dê uma olhada lá, acho que ela quer ir no banheiro ou quer tomar um copo d'água, porque as batidas estavam bem fortes aí. Cerejo, isso é só mais um dia normal no edifício. Se não for assim, ele desaba. Agora eu confesso que eu fiquei curioso para saber o que tem para fazer em Bananeiras, né? Se tem um ecoturismo, se tem o que tem lá em Bananeiras, assim, uma gastronomia diferenciada. Fiquei curioso para saber qual foi esse itinerário aí de Cecília, qual é a programação dela em Bananeiras. Que é a ignorância de vocês não conhecerem um potencial turístico da cidade de Bananeiras, né, no agreste paraibano. É uma cidade que tem grande potencial turístico, inclusive com um hotel lá que foi feito na antiga estação ferroviária da cidade, chamada Estação Bananeiras. É uma beleza a cidade. Eu não conheço, mas conheço gente que já foi. E é um passeio interessantíssimo. Não sei se Cecília vai a passeio, né? Pode ser que ela vá a negócio, é uma mulher de negócio, todo mundo sabe. Mas aí já fica a dica pra vocês. Bananeiras é a cidade turística. E a gastronomia é muito rica também, viu? Baseada em coco catolé e rapadura. Mas é muito boa a cidade mesmo, sem brincadeira. Já ouvi falar muito bem da cidade. Minha gente, Cecília tem ligações com tecnologia, tem ligações com alcoolismo e tem ligações com o interior da Paraíba. Eu já falei que essa ligação aí é trivial. Você vê como eu sou ingênuo, né? Quando ela falou a fábrica da Rainha, só me veio na cabeça, o recall que me veio na cabeça foi aquele tênis Rainha, que eu achei que a fábrica era lá. Nunca a cachaça, tá vendo? Mas eu acho que Fred tem razão. Segundo o ChatGPT, lá tem uma cachoeira maravilhosa, tem um túnel para você passar, tem um complexo de bicas para você tomar banho de bica e tem um ecoparque chamado Lajeado Preto. É isso aí. E fora, obviamente, todas as maravilhas da cidade, que parece, pelas fotos, uma mistura de Olinda com Ouro Preto, com Canoa Quebrada, tudo junto, só que melhor, não é isso? E espero aí que a gente esteja ajudando aí a fomentar o turismo de Bananeiras, na Paraíba. Porra, já gostei aí, quero. Como é que é aí, esse esquema? Conversando Água, Bananeiras. Vamos fazer um esquema aí? Cecília, dá mais gente aí nesse carro. Rapaz, acabou de me acontecer uma coisa inusitada aqui no trânsito. Não sei se já aconteceu com vocês. Eu acabei de atropelar um pombo. O pombo foi dar uma decolada. Eu vou ver agora se fez merda no meu para-choque. Acabei de parar. Mas o pombo deu uma decolada e tem na frente do carro. Atropelei um pombo. Coisa rara, viu, Cerejo? Porque normalmente os pombos, eles são bem ágeis. Esse aí possivelmente era um pombo obeso. Então deve ter machucado seu carro. Inclusive imagens, procura aí nos alfarrábios da internet, de um pombo desviando de um carro de Fórmula 1 em alta velocidade. Mas o que eu nunca me esqueço em relação a pombo mesmo foi quando eu vi um pombo chorando na Boa Vista ali, por causa do calor do Recife. Chorando, bichinho. Paulinho, discordo completamente. Acho que o pombo, na verdade, ele confia muito na humanidade. O pombo parece, na verdade, uma véia atravessando a rua fora da faixa. Sabe, que fica olhando pro carro, vê o carro vindo, aí fica, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E aí, quando o carro tá em cima, se coloca numa posição que o carro não tem mais como fazer nada, a não ser seguir em frente, né? Eu nunca bati de frente com o pombo, mas já vários pombos passaram embaixo do meu carro. Saíram incólumes, obviamente, meio arranhados assim.
Mas é isso, o pombo é meio bestalhado, ele é feito um cidadão atravessando a rua. Rapaz, o carro não amassou não, assim, ele deu certeiro, pelo que eu vi no para-choque, pelo ponto que ele bateu. Aí eu acho que o para-choque foi mais duro do que ele. Não teve amassado mesmo, não. Você vê que tem um ponto, assim, que tá aquela peninha meio agarrado. E foi mais ou menos o que o William falou, assim. Eu tava vindo, ele tava vindo em direção ao carro, só que aí, em vez de voar para trás, ele voou para frente. E aí nessa pequena decolada ele já deu na lateral aqui do para-choque. Eu não consegui ver se ele morreu ou como ele ficou, porque na hora que bateu ele foi pro chão e aí não deu para ver no retrovisor, pelo que eu entendi do movimento. Mas encaixa muito isso que o Will falou. Tabacudo foi tentar atravessar, em vez de ficar na dele e dar um passinho pra trás, voou. E aí quando voou, virou essa velha bestalhada na ciclofaixa. Eu falei ciclofaixa, mas é faixa de pedestre. É porque, você sabe, eu vivo na ciclofaixa. Rapaz, eu concordo com eu aí, que o pombo é o bicho beijarada da porra. Inclusive, quando eu trabalhava no Recife Antigo, eu desenvolvi uma vontade, assim, louca de dar um chute no pombo. Só que até hoje, eu nunca dei um chute, porque eu procuro ser uma pessoa legal e gentil, inclusive com os animais, né? Principalmente com os animais. Ser humano nem tanto, mas com o animal principalmente. E nunca chutei um pombo, mas assim, sigo com essa vontade. Assim, sempre que tem um pombo na minha frente, se atabacando assim, meu irmão, dá vontade de pegar uma carreira e dar um bobão, sabe? Qualquer dia. Agora, atropelar pássaro, eu era pirraio, velho. Tava no carro do papai. Mamãe, papai, eu, mamãe e meu irmão. Andando ali, inclusive aqui na Rua na Rua das Graças, não, na Rua a Rua das Graças, foi. A gente entrou na Rua das Graças aqui. E aí dois passarinhos, porra, um atrás do outro, assim. E eu, que bonitinho, estão brincando ali. Um deles passou por debaixo do pneu do carro, velho. E eu olhei pra trás e tava lá, o corpo estirado no chão. E aí eu passei semanas, assim, na minha infância, pensando que era um casal de namorados e simplesmente um morreu atropelado. Do nada, e o outro ficou sozinho. Assim, coisa super triste. Foi horrível. Mas eu me recuperei. Mais ou menos. E agora, pá, capotagem de assunto, solta a vinheta. Rapaz, vocês estão vendo aí o povo se rasgando aí no meio de comunicações, redes sociais, jornais impressos, televisão, telejornais e afins. Até livros, TCC estão sendo escritos sobre a camisa vermelha da seleção brasileira, né? Que realmente a Nike anunciou que vai ser o segundo uniforme vermelho no lugar do azul. E aí o povo endoidou aí. Galvão Bueno, pô, fez um pronunciamento lindo, quase chorando. Ele que vende bet, né? Ele tem uma bet dele que ele vende para crianças menores de 18 anos de idade, venderem, apostarem seu santo dinheirinho. E agora tá dizendo que não pode não, porque é o tradicionalismo brasileiro, os bons costumes, o azul da seleção, manto de Nossa Senhora. Eu sei que tanto faz pra mim se foi azul, vermelho, verde, amarela. Eu não vou comprar. Eu não vou usar. Primeiro que é caro pra caralho, né? Você compra meus pirrais aqui, só compra falso. E segundo, eu não tô nem aí, pô. Vermelho, roxo, azul. O futebol do Brasil tá tão bonito mesmo pra gente tá perdendo tempo com cores. Mas podia ser marrom, né? Uniforme marrom, cor de fezes. Rapaz, Paulinho, eu não vou dizer que eu não vá comprar, não. No caso, não a oficial, né? A pirateada, claro. Porque eu sempre gostei de ter camisa da seleção. Mas, de fato, se fosse depender do futebol que está sendo jogado, tá foda. E, gente, Bananeiras, o esquema é o seguinte, é uma prima de um compadre meu que tem uma casa lá, ou é a tia dessa prima, sei lá, que viajou para Rio de Janeiro, sei lá onde. E aí a casa vai estar vazia no feriado. E aí vai uma galera para justamente passar pelo túnel da estação de trem, ver a tal cachoeira, talvez de longe. Não sei se vou ter saco de fazer trilha. Possivelmente tomar um banho de bico, mas parece que no condomínio também tem. É um condomínio de casas, sabe? Aí, tipo, a gente vai pra fazer o que a gente sempre faz mesmo, né? Aquela coisa básica: cozinhar, comer, beber, conversar. E agora vocês estão falando aí do meu. O meu alcoolismo não envolve cachaça, propriamente dita. Apesar de eu ter falado da rainha, né? Isso vai ser para os apreciadores de plantão que vão estar lá com a gente. Durante uma época, eu, tipo assim, provei bastantes cachaças. Fazia degustação. Naquelas épocas que Volúpia começou, que as cachaças começaram a ganhar medalha no universo, não sei o quê. Mas aí depois o meu volume de consumo de cerveja aumentou demais. Aí eu prefiro não adicionar
outros tipos alcoólicos ao meio da zona pra não dar ruim, tá ligado? Pra não dar aquele blackoutzinho básico. E não é das minhas favoritas, assim. Eu não sou muito, assim, de destilado, de apreciar os sabores. Aí, quando eu tomo destilado, eu tomo mais vodka ou gin, que, na verdade, fica com o gosto do drink, e não o gosto do álcool em si, como variações de whisky, né? Puro malte, não sei o que, e por aí vai. Então, a cachaça será para os outros e a visita será para ver lá mesmo. É isso, para estar com o povo. Pois é, Paulinho, temos que falar da camisa vermelha da seleção brasileira e eu tenho alguns pontos aqui a colocar. Primeiro, não acho que essa camisa vai existir algum dia e vai ser lançada oficialmente. Isso foi só uma especulação da Nike, eles soltaram esse Photoshop na internet para gerar assunto e conseguiram. Tá aqui a gente falando dessa camisa vermelha. E acho que também é uma parte de uma estratégia muito bem elaborada de cortina de fumaça para mudar o foco da discussão, que deveria ser, na verdade, o escândalo de corrupção, mais um, em que a CBF está metida aí. Não sei se vocês sabem, procurem saber. Né? Atolado até o pescoço em desvio de grana, superfaturamento e enfim. Mas é isso. Acho que usar uma camisa vermelha é menos mal que usar uma amarela. Porque a amarela você está aí declarando publicamente que tem sérios desvios de caráter, né? E que você é um ser humano muito escroto. Mas a vermelha, você está apoiando a seleção e a seleção é formada por um bando de jogadores escroto. Então, assim, trocar 6 por meia dúzia, na verdade. E por fim, Galvão Bueno, escroto do caralho. Não tem nada que tá cagando regra sobre cor da camisa da seleção brasileira, porque a seleção já usou 2 vezes camisa vermelha, em 1917 e 1936. E acho que Galvão só não sabe disso, primeiro, porque tá gaga, não deve lembrar, e segundo, porque a TV naquela época era preto e branco, então a cor pouco importava. É isso aí. Enfim, isso é porque a gente tá perdendo tanto tempo falando que não acho que essa camisa vai existir, não. Ela só veio realmente para causar esse burburinho aí e, mais uma vez, mostrar quem é quem nessa polarização tão saudável que faz a gente odiar tantas pessoas nesse país. Vai não, pô. Vai rolar a camisa vermelha, não. E também, se rolasse, eu também não compraria, não. Eu não compro amarelo, eu nunca comprei camisa da seleção, não. Eu gosto dos modelos que saem, às vezes, dessas turmas de loja que faz. Eu tenho uma preta aqui, tem um brasão, por exemplo, da camisa de 82, que eu acho linda ela. Aí eu uso até hoje. Tá velha a bichinha, mas eu gosto dela e ainda uso até hoje. Eu gosto assim, quando sai um modelo assim, nada a ver, aí eu compro só pra ir pro jogo mesmo. Mas não pra dar dinheiro pra Nike ou pra realmente parecer com aquela camisa que vai entrar em campo e tal, não sei o quê. Isso que o Will tá falando é verdade. Isso é cortina de fumaça, porque os escândalozinhos da CBF, desse presidente aí, cada dia se cavar mais, sobe uma catinga da porra. E Galvão Bueno deve estar puto porque não foi pra festa de 60 anos da Globo, porque não tá mais na Globo, que agora ele tá fazendo narração para o Prime, para transmitir 2, 3, 5 jogos só de Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil. Tá lá, gaga pra caralho, né? E aí o negócio dele é isso mesmo, é falar merda e pronto. Aí deve estar com raiva porque não foi pra festinha, não foi ele que tava lá em cima do palco, aí pronto, se fudeu. Eu concordo com tudo que vocês falaram aí, exceto com o fato de que isso é uma cortina de fumaça pra esquecer dos escândalos da CBF. Porque a CBF tá envolvido com um escândalo horrível de corrupção e de porra toda desde a década de 80. Todo dia, toda semana, todo mês, sempre. CBF todo mundo sabe que é igual... meu irmão, religião e futebol. A gente sabe que é somente fachada, né? Para um é uma de cartel de prostituição infantil, o outro é essa roubalheira, né? Então, velho, a gente já sabe. Então, a CBF nunca precisou de cortina de fumaça, nem vai precisar, porque as pessoas estão aí adorando, literalmente, no termo da adoração, né? Futebol, né? Religião. E aí é isso, velho. Nada dessas coisas precisa de esconder. Nada. Faz à vista, deixa como tá. Todo mundo vai passar pano. Então eu não concordo com vocês, não. Não concordo que isso é cortina de fumaça, não. Eu acho que é só para ganhar uns pontinhos aí, talvez, com o nosso presidente. Ou sei lá o quê. Rapaz, e com relação ao mais recente escândalo na CBF, o Frederico tá certo aí, tem escândalo na CBF a cada 15 dias, né? Com relação ao último, tem uma matéria muito boa na última edição do Piauí, da revista Piauí, que destrincha toda a malandragem lá, de como o Edinaldo, né, que é o presidente, foi absolvido aí num processo, com a ajuda de Gilmar Mendes, convenientemente, nosso excelentíssimo ministro do Supremo, que
cujo filho de Gilmar, tem um instituto de ensino aí, que tá patrocinando a CBF, ou seja, tá mandando lá dentro. Uma mão lava a outra, as duas lavam um caneco. Muito legal a matéria da Piauí. E tem também, falando sobre essa matéria no mais recente podcast Foro de Teresina. Também estão falando sobre isso lá. Acho que se não for no mais recente, é no anterior. Mas a turma realmente é uma cara lavada, viu, velho? O cara nem treme pra meter a mão no dinheiro da CBF. Informativo emocionado, conversando água. Num dia 30 de abril, como hoje, só que há 8 anos atrás, em 2017, nós perdíamos Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes, ou alguma coisa parecida. Belchior, grande poeta cearense de Sobral, nos deixou há 8 anos atrás. E agora eu não podia deixar de trazer para vocês um. O que é que pode fazer o homem comum nesse presente instante? Se não sangrar, tentar inaugurar a vida comovida, inteiramente livre e triunfante. O que é que eu posso fazer com minha juventude, quando a máxima saúde hoje é pretender usar a voz? O que é que eu posso fazer? Um simples cantador das coisas do porão. Deus fez os cães da rua para morder vocês, que sob a luz da lua os tratam como gente, é claro, aos pontapés. Era uma vez um homem e o seu tempo. Botas de sangue nas roupas de Lorca, olho de frente à cara do presente e eu sei que vou ouvir a mesma história porca. Não há motivo para festas, ora essa, eu não sei rir à toa. Fique você com a mente positiva, eu quero a voz ativa, ela é que é uma boa. Pois eu sou uma pessoa, esta é minha canoa e eu nela embarco. Eu sou pessoa e a palavra pessoa hoje não soa bem, pouco me importa. Não, você não me impediu de ser feliz, nunca, jamais bateu a porta em meu nariz. Ninguém é gente, Nordeste é ficção, Nordeste nunca houve. Não, eu não sou do lugar dos esquecidos, não sou da nação dos condenados, não sou do sertão dos ofendidos, você sabe bem. Eu conheço o meu lugar, Belchior. Que coisa linda, Paulinho. Agora eu achei que você ia declamar esse Gordo Declama com a voz de Belchior, que eu sei que você tem essa capacidade. Ô, Cerejo, eu parei de imitar Belchior, rapaz, respeita aí, bichinho. Mas tu sabe que eu tinha um projeto, quando ele tava desaparecido naquele ostracismo voluntário dele, zanzando ali, pelo Uruguai, Rio Grande do Sul. Quando ele tava nesse ostracismo, eu fiquei pensando, rapaz, se Belchior voltasse agora, podia fazer um projeto, ele cantando Ivete. Ivete tava estourado na época, né? Isso foi 2015, 16, por ali, quando ele tava. Já ele morreu 17, né? Aí imagina ele cantando. Poeira, levantou poeira. Eu quero ver você cantar. Alerei, um toque pra você. Ei, alerei. E agora um quadro novo aqui no podcast chamado O Som ao Redor. E eu trago esse quadro porque aconteceu uma coisa pitoresca hoje à tarde. Né? No prédio, aqui na frente do meu, o meu apartamento é virado para os fundos de outro prédio, onde tem uma quadra poliesportiva. E aí juntou um monte de marmanjo, os caras tudo sem camisa, cheio de hormônio, bombando, pra jogar uma pelada na quadra, né? Que a quadra serve também de quadra de futebol society. Sei lá, enfim. Os caras resolveram jogar, botaram a JBL, tocando no começo um lengo-tengo de Luiz Gonzaga, mas descambou logo pra um sertanejo nojento, né? E aí os caras estavam lá, os caras estavam lá jogando e chamando, ei, viado, filho da puta, não sei o que, aquela coisa toda. Só que tem um dos caras, velho, que ele arrota alto pra caralho. Meu irmão, assim, tipo, é mais alto que os amigos jogando, é mais alto que a JBL. E eu simplesmente peguei o celular e botei na janela pra gravar. E assim que eu comecei a gravar, o cara já meteu um arrotão da porra, que eu vou deixar aqui como prova para vocês entenderem a dimensão do arroto do cara. Né? Para todo o Parnamirim ouvir, o cara soltou um monte. Né? Não sei se era um acesso de gases aí, não sei o que. Ele soltou uns 4, 5 assim, espaçado, e agora parou. Né? E obviamente que, por se tratar de um bando de marmanjo, a cada arroto desses era um monte de grito, um monte de aplauso e um monte de risada. Né? Então fica aí vocês com o arrotador do Parnamirim.
Ok, podemos voltar à programação normal. É aquilo, né? Cada Pokémon tem o poder que merece. E precisa. Rapaz, velho, esse negócio do transformador tá foda mesmo. Acabou de chegar uma notificação do meu Waze falando do transformador, velho. Que o transformador vai estar passando e pai, não sei o que, pra se ligar no trânsito. Vê como o transformador tá. Tá com caralho, William Paiva. Deixa de onda, velho. Isso é Tulsadum, meu irmão. Se prepara aí. Corre aí, velho. Corre aí. Isso é a boca do inferno. Isso é o cara lá de Doom, velho. Tá ligado? O Cacodemon. Meu velho. Isso não é pessoa não, bicho. Isso é uma entidade ectoplásmica infernal. Do 6º nível. Do Underdark. Sai fora, velho. Menina conversando água. Opa, tudo bom? Dia do feriado, dia do trabalho. Dei uma passadinha aqui, como de costume, na minha feirinha de Casa Amarela. Eu quero dizer que o feriado aqui está regado a pitu, acompanhado de acerola, siri, goela e cajuzinho. Viu? E o tubo de pitu do grande. Viu? O bicho vai pegar. E nesta manhã de 1º de maio, dia do trabalhador, eu tenho a ingrata missão de trazer para vocês o quadro Morreu! Quem você não sabia que estava vivo. Nesse caso eu sabia, todo mundo aqui sabia. Estamos falando de Seu Vital. Seu Vital, proprietário da icônica venda de Seu Vital. Fica lá no Poço da Panela, no finalzinho da Estrada Real do Poço, no Casarão Antigo. Lugar icônico ali naquele bairro do Poço da Panela. Lugar de vários e vários forróis, maravilhoso. Acho que hoje teria forró lá, né, hoje à noite. Mas infelizmente vamos ficar de luta aí por uns dias, em homenagem a Seu Vital, que era uma pessoa também muito conhecida no bairro, conhecida pela sua simpatia, né? Às vezes não tão simpático assim, sua cerveja às vezes não tão gelada, mas um lugar sempre agradável, sempre acolhedor. Várias e várias festas eu fui lá, forróis, Regente Joaquim se formou, a banda de forró se formou lá, bem dizer. Então é uma notícia muito triste o falecimento de Seu Vital. E eu deixei aqui uma dica, tem um conteúdo sobre o Seu Vital, foi feito no ano passado, um perfil sobre ele, tá na página da Marco Zero Conteúdo, no Instagram. Então procurem lá Marco Zero Conteúdo, eles até botaram agora há pouco, né? Renovaram. É uma reportagem muito boa, contando toda a história lá de Seu Vital e da venda dele e da importância dele lá pro Poço da Panela. Então é um dia triste, que a família fique bem, que os moradores da comunidade do bairro também, né, sigam adiante com o legado de Seu Vital. É isso aí. Amigo, um símbolo, né, da nossa geração e de tantas outras gerações também. Aquele espaço de acolhimento na rua e ao mesmo tempo aquela brabeza peculiar que só o Seu Vital exalava. Mas teremos boas lembranças. São João do ano passado, eu fui lá e dancei um forró na rua ao som de, não sei se foi Regente Joaquim, mas ao som de algum bom grupo de forró. E eu lembro que tinha vários familiares dele lá. E aí algum deles falou uma hora, a gente tem que vir, o tio tá ficando velhinho e tal. Que bom que eles foram e curtiram esse último forró, e que bom que eu tava lá também. E espero que a família perpetue aí, né? Pode ser um pouco menos brabo, mas que o bar continue aberto e reunindo pessoas ali pelo Poço da Panela para trocar umas ideias e dançar um forró de quando em vez. Eu tenho para mim que vão continuar assim e acho que vão dar aí uma modernizada, uma ajeitada, mantendo aí o caráter roots da coisa, mas melhorando algumas coisas também, né? Eu não sei se eu tô enganado, mas eu acho que eles inclusive venderam o nome de Seu Vital para uma marca de festas, né? Não tem um negócio desse, né? De São João do Seu Vital, prévia de carnaval do Seu Vital, não sei o que, é desse mesmo Seu Vital lá no Poço? Eu acho que tu tá confundindo com o Seu Antônio. Seu Vital tem não, eu. O Will deve estar confundindo. Tem Seu Antônio aí, que Meira falou, e também tem aquele forró de Seu Zezu, né? Que é pro lado de Aldeza aí, mas é outro Zé. É Zezu. É isso, vida longa ao legado de Seu Vital. E sim, ele tem 6 filhos. Né? E sobrevivido, né, como diz a história, pela mulher também. Ainda a mulher, eu acho que tem 87 anos. E tem esses 6 filhos que provavelmente já, como disse o Will, já deviam estar envolvidos de uma forma ou de outra. Rapaz, é muito seu aí, viu? Seu Vital, Seu Antônio, Seu Peu, Seu Lunga, todo mundo é seu, ninguém é meu agora. Hoje, 1º de maio, vamos mandar os parabéns aí para os trabalhadores do Brasil. Hoje é dia do trabalhador.
Mandar parabéns também para as pessoas que defendem os trabalhadores do Brasil. Parabéns também. E aproveitar esse momento de parabéns, eu queria parabenizar também uma startup que eu vi hoje de manhã, que é lá da África do Sul, e eles recolhem restos mortais de elefantes para fazer uma compostagem especial, e o produto que eles lançaram se chama Adumbo. Verdade. E também mandar os parabéns aí para Lady Gaga, que tratou o fanático como ele deve ser tratado. Ela saiu escondida do aeroporto, tinha aproximadamente 150 mil pessoas esperando por ela. Ela inclusive mandou apagar as luzes do portão de desembarque para que ninguém a visse ou tirasse foto, atitude correta. E até agora, no Copacabana Palace, ela não botou a carinha na janela, e tem mais de 200 mil pessoas esperando por ela. Por outro lado, ontem à noite, ela ficou com pena daquela multidão de fanáticos famintos gritando as músicas e comprou pizza para todo mundo. Gastou R$5.000 de pizza e alimentou aquele bando de desocupado que fica na frente do hotel gritando só para ver se ela vai aparecer. Eu fosse ela ou qualquer pessoa, faria um boneco de papelão e deixaria na janela, porque aí as pessoas se satisfaceriam. Isso aí, né? E não estressa o artista também, né? Porque artista é uma coisa e pessoa é outra, né? Eu acho que Lady Gaga tem muito bem separados aí quem é a pessoa física e a pessoa jurídica dela, né? Mas é isso aí. Tá de parabéns também. Esse foi o momento parabéns. Ô, rapaz, seu Vital. Eu morei um tempo ali na 17 de agosto, né? Quando eu era solteiro, morava só ali. E aí, ali perto onde Cecília morou também. Frente do Colégio Mater Christi, pá. Eu andava muito de bicicleta também quando era solteiro e tal. Eu adorava as pedaladas de domingo pra passar por lá e tomar uma cervejinha. Por mais que eu não goste de Heineken, eu tomava uma Heineken, um long neck lá. E forrozinho fui pra muito, velho. Pra muito forrozinho lá. É uma pena. Tomara que realmente a turma se organize, faça um esquema aí e deixe o lugar realmente com alguns detalhes dele realmente. Não precisa do mau humor, mas que já era peculiar. Eu me lembro de uma vez dele já tá querendo fechar e eu entrar pra pedir uma cerveja. Ele deve ter feito isso com muita gente, assim. Ele dizia que não tinha não, que já tinha terminado, que tava quente, não sei o quê. Aí quando ele entrava, vinha a esposa dele, uma filha, e me dava a cerveja. Era sensacional isso. Mas peculiaridade do seu Vital. Que ele fique bem onde quer que ele esteja. Rapaz, eu vi essa parada aí do Adumbo, que eu achei sensacional. Me lembrou um pastel que abriu na esquina lá do meu trabalho. Fechou uma hamburgueria que tinha lá e agora abriu uma pastelaria. Eu acho que ela já é conhecida, não é a primeira loja dela não. Eu acho um barato o nome, que é Supim Pastéis. Eu acho fantástico. Fazendo propaganda de graça aqui, mas é porque esse nome é muito bom. Supim Pastéis. Gaga! 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 Não é o tipo de quadro que a gente gosta de trazer pra cá, mas vamos lá, né? Ouvinte Coveiro com vocês. Trazendo o quadro triste e moribundo. Morreu quem você não sabia que estava vivo. Desta vez trazendo, felizmente, a notícia do passamento de Dinaí Tostes Caymmi, famosa Nana Caymmi, filha de Dorival, irmã de Danilo, maravilhosa cantora que nos deixa hoje no Dia do Trabalho. Uma pena. Vai em paz, Naninha. Um beijo no coração. Nana maravilhosa. Vou sempre lembrar na voz dela de Resposta ao Tempo, que é uma obra de arte, escrita por Aldir Blanc, lembrada aqui por texto por Paulinho Gordo, e cantada maravilhosamente por ela. Eu amava muito. As primeiras vezes que eu ouvi essa música, eu lembro que eu acompanhava a letra e achava assim incrível. E me acompanha pela vida. Linda. Sempre que eu penso no tempo, essa música é uma música que me vem à mente. Vá em paz, Nana. Cuidar do nosso tempo, aí onde você estiver indo. É, de fato, de se lamentar profundamente o passamento aí da nossa querida Nana Caymmi. Como muito bem lembrou aí nossa querida Meira, cantou maravilhosamente bem essa música Resposta ao Tempo, e tantas outras, viu? Tantas, se vocês forem ouvir aí com calma, com delicadeza,
as canções que Nanda cantou, vocês vão ver que a bicha era foda. No final da vida ficou meio bolsonarista, não foi? Teve um negocinho, puxou pra lá, puxou pra cá, mas assim mesmo. Tanto acontece. Agora, se tiver outra dimensão, sim, parabenizar o nosso querido ouvinte, viu? Que tão bem aí, tão com a entonação perfeita, né? Nos passou essa triste notícia. Agora, errou numa coisinha só, viu? O dia de hoje não é dia do trabalho, não, é dia do trabalhador. Vou ter cuidado com isso aí, porque senão o liberalismo toma conta de tudo. E além disso, imaginar se tivermos outra dimensão. Nesse momento se encontram na fila para entrar ou para sair. Seu Vital de um lado, Nana Caymmi do outro. E os dois não são conhecidos por serem bem-humorados. Avisando a todos os seres humanos que sim, já estou em Bananeiras e sim, tem várias bananeiras no caminho para Bananeiras. E que uma vez a gente chegando aqui, apareceu uma cadela do condomínio que ficou rodeando o povo, jogando bola pra cima, pra baixo, não sei o que, e foi apelidada de Lady Gaga. E Lady Gaga cá está, dormindo aos meus pés. E ao falar de Nana, preciso assumir que pra mim foi a música de Hilda Furacão. E exactamente a interpretação na época que eu acompanhava a Hilda Furacão rochedamente com Rodrigo Santoro e Ana Paula Arósio, né? Pronto, tá aí. Aquela época de séries da Globo. Eu acho que isso vai entrar para um áudio doidão da Cecília, né? Muito provavelmente. Mas, ok. Só para dizer que é isso. Dedô, bolsonarizou um pouco, deu uma desorganizada e tal, e pá, mas as interpretações, puta que pariu. Foda mesmo. E a gente segue, né? Envelhecendo nossos corpos, continuando nessa vida, um dia após o outro, e seguindo em direção. E enquanto isso, aproveitando tudo que tem de lindo nesse mundo. A Nana Caymmi fazia parte de um dos discos que tocavam bastante nos domingos de vinil que tinha lá em casa, na casa da minha mãe. Família do Cerejo. Era aquela história de cada um limpar um pra botar pra tocar e tal. Eles tinham um que era os Caymmi, uma coisa assim, que tinha toda a família reunida e tal, aí tinha várias interpretações. Eu me lembro muito desse disco, esse disco era muito bom. Eu não sabia que ela tinha dado essa pirada aí, bolsominion e pá, não. Mas enfim, que vá, sei lá pra onde, em paz. Bem, diante dessa conversa toda, eu só tenho uma coisa pra perguntar pra você, meu querido ouvinte. Você sabia que Roberto Drummond, que é o autor do livro Hilda Furacão, no qual se baseou a minissérie da Globo, ele baseou o seu livro num personagem real? Pois é. Hilda Maia Valentim era filha da classe média de Belo Horizonte, na década de 50, quando ela negou aí as convenções sociais da época, né? Que deveria ser casar, ter filhos, ser uma dona de casa, né? Obedecer ao marido, essas coisas. Ela simplesmente se negou a cumprir esse destino reservado a ela, que era filha da classe média de Belo Horizonte, para romper com isso e abrir um bordel e trabalhar no bordel, né, e escandalizar a sociedade mineira da época, né? Depois de muito tempo escandalizando, ela casou-se com um jogador de futebol argentino chamado Paulo Valentim, daí vem o nome Hilda Maia Valentim, obviamente. Danou-se, mudou-se para Buenos Aires e lá ficou até falecer em 2014, bem velhinha, com Alzheimer, não lembrava mais que foi a grande Hilda Furacão, que escandalizou a sociedade mineira na década de 40 ou de 50. Você sabia? Pessoal, vocês ouviram falar na história do professor de canto Alan Richardson, que foi preso? Se não ouviram, ouvirão agora. Senta que lá vem a história. Alan Richardson é um professor de canto e ele atuava em igrejas, ou seja, já sabemos o que vem por aí, não é? Pois bem, ele abordava as novinhas na igreja e dizia: sua voz é tão linda, parece a Branca de Neve, a Bela Adormecida, sei lá, vamos na minha casa que eu vou lhe dar aulas particulares para que você desenvolva esse seu talento tão extraordinário.
Aí as novinhas iam para a casa de Alan Richardson e lá ele insistia que para o desenvolvimento das cordas vocais, adequadamente, elas precisavam tomar um chá que ele fazia antes de cada aula. E que chá era esse? Era o famoso chá de minhápica. Sim, o cara fazia chá do próprio sêmen e dava para as novinhas. E aí elas diziam, porra, tinha um gosto estranho e demorava a sair da boca, né? Que é isso, minha gente. Pois é, o cara foi preso. Já 6 meninas disseram que tomaram o chazinho e na prisão os policiais acharam, obviamente, um computador e nesse HD de computador tinha vídeos das meninas tomando o chá de minhápica, certo? E é isso, ele provavelmente compartilhava, vendia esses vídeos, mostrava antes ele temperando o chá com o leitinho, né? E depois mostrava as meninas aí tomando, não sei, enfim. Mas é isso, cuidado aí com essa história de desenvolver as pregas da corda vocal, tá bom? Esse é o meu conselho de hoje. Mas, rapaz, que grandíssimo fela da puta, viu? Esse dito professor de canto aí, ó. Só podia, sei não, viu? Espero que ele pague aí por esse anapião do demônio aí que ele dava para suas vítimas. E cumpra aí as devidas penas legais. Mas vamos seguir que hoje é dia de dica, né? Sexta-feira. E eu tenho uma dica cinematográfica. Essa semana eu vi um filme bem legal chamado Um Homem Diferente. É um filme até recente, deve ser do final do ano passado, começo desse ano. Chegou a ser premiado aí nos festivais de cinema, não sei se foi indicado ao Oscar, mas teve uma boa repercussão. Eu li sobre ele, acabei vendo agora na Claro TV, que está disponível. E a história mais ou menos é a seguinte: um cara chamado Edward, que tem uma deformação facial, né, tem vários tumores na face, isso deixa ele bem retraído, ele tem uma vida social muito retraída, ele é aspirante a ator. Acaba conhecendo uma vizinha que também gosta de escrever, que atua e tal, mas ele muito tímido, né, com aquela situação dele. Aí ele se submete a um tratamento experimental que promete curá-lo dessa deformidade facial que ele tem. E aí o negócio se desenrola, não vou falar muito para não dar muito spoiler, mas o filme é massa. O filme remete muito a David Lynch, recentemente falecido, não só pela temática, né, porque David Lynch também tem aquele filme O Homem-Elefante, que tem uma temática semelhante. Mas não só pela temática, a trilha sonora, as posições de câmera, assim, eu acho que foi tudo meio uma grande homenagem a ele, não sei se foi intencional, deve ter sido, claro, teve como referência, né? Eu gostei muito do filme, é um negócio meio drama, meio comédia. O texto final do filme fica meio caricato, assim, eu acho que para forçar bem a mensagem que ele quer passar. Mesmo assim eu gostei do filme. Um Homem Diferente, tá disponível aí no Now, né? Na Claro TV, é só procurar que vocês vão achar. Eu vi esse filme, Paulinho. Quer dizer, não assisti esse filme, mas sei da existência dele. E esse cara, pô, a história é baseada num cara que existe, né? E esse cara, ele realmente trabalhou como ator já num filme com Scarlett Johansson. Não sei qual é, um filme muito esquisito. Não é bom não o filme, mas ele aparece pelado, inclusive, nesse filme. Eu vou pesquisar aqui pra saber qual é. Eu chutaria Under the Skin. E eu queria complementar minha dica da semana passada de Black Mirror, nova temporada, porque eu assisti ao último episódio, que faltava o USS Callister, que é aquele que é a continuação do episódio do cara que tem uma empresa de jogos imersivos, que bota um negócio na cabeça e você entra no jogo, e aí ele faz um jogo baseado numa série que ele gosta, que é tipo Star Trek, assim, uma série bem trash do espaço e tal, mas ele clona os colegas de trabalho, todo mundo da empresa ele clona, pegando DNA em caneca de café, chiclete, em cigarro, entendeu? E ele clona para maltratar as pessoas, para humilhar as pessoas, porque ele, na vida real, ele é o humilhado. É muito legal esse episódio, as duas partes são muito boas, mas o que eu trago de complemento aqui para vocês é que isso existe em real, oficial, obviamente que você não clona a pessoa enfim, o ser humano dentro de um jogo, mas tem um maluco aí que tá fazendo um experimento artístico que eu achei genial. O cara tá catando na rua bituca de cigarro e chiclete mastigado, ele arranca do chão e tal. E ele extrai o DNA desses materiais que ele acha na rua e reconstitui a cara da pessoa, do porco que jogou a porcaria no chão, entendeu? Assim, obviamente, ele reconstrui em 3D, não tem cabelo, não sei o que e tal, mas dá pra ver as feições da pessoa com base no DNA que ele acha em chiclete e bituca de cigarro e
copo de café da Starbucks, essas coisas. É massa, vou deixar o link aqui pra vocês verem. E, enfim, ao mesmo tempo é bizarro pra caralho, né? Assim, e ele devia usar isso pra dar uma lição nessas pessoas, pra elas não emporcalharem as vias públicas. É isso aí. Taca porra, menina, eu tava dormindo esses últimos 20 anos, a gente tá nisso já, conseguir montar um fenótipo só baseado num DNA. Engene? Socorro, help. E vocês aí com medo de aí, é foda, né? Fred, o cara faz isso desde 2016, cara. Fred saiu do grupo. E por grupo ele quer dizer o planeta Terra. E ainda falando de Lady Gaga, uma das coisas que vai ser muito diferente do show de Madonna é que os fãs da Lady Gaga, assim como ela está repudiando todos eles desde que chegou, também não poderão ficar perto do palco. Eu estava vendo agora muita gente se queixando e fui olhar uma foto aérea da disposição da área VIP e da área da Rafa Meia. E, meu irmão, o público em geral vai ficar aí com 100 a 120 metros de distância do palco. Assim, não é pouco não, velho. E aí na frente do palco essa é uma área VIP gigantesca para as pessoas abençoadas desse Brasil, né? Os bem-nascidos, os Lucianos Hucks e Marcos Mions da vida, que estarão lá curtindo, sem nenhum aperto e vendo a sua diva de perto, né? Então fã vai se fuder também durante o show. Só digo isso. Fã, né, velho? Fã é uma das piores categorias de ser humano, velho. Que é a galera da idolatria, tá ligado? E assim, 80% da merda onde a gente tá vem por conta de idolatria, né? Então, é isso aí, assim. Fã tem que se fuder mesmo, tá ligado? E agora, eu vou meter uma dica aqui, é uma dica que eu dei. Se você não tá no grupo do podcast, no WhatsApp, você está perdendo muita coisa. Então, eu vou dar uma palhinha pra vocês de uma dica que eu tinha dado já na quarta-feira. Vou deixar aqui pra galera aqui. Se você é do grupo podcast, já pode pular aí alguns minutos, um minuto, 2, lá. Porque você já viu, você é uma pessoa especial. Então, vai aí minha dica de quarta do grupo do podcast. Eu vou mandar um áudio para esclarecer a questão, porque a situação é complicada. Como vocês podem ou não saber, eu passei semana passada inteira em Minas Gerais. Belo Horizonte, fui para do típico, né? Ouro Preto, Tiradentes. E eu tenho só que dizer uma coisa, e vai ser a minha dica da sexta, né? Eu vou adiantar para vocês aqui, a dica da sexta é: se livrem de Recife, saiam fora de Recife. Porque eu acho que é a conclusão que o problema, um dos problemas, 600 milhões de problemas de Recife, é simplesmente o calor, né, velho? Eu sempre fui da tese de que o calor impede a produtividade e por isso que o hemisfério sul é subdesenvolvido em relação ao hemisfério norte. É porque isso, né, velho? Não dá para ser criativo, produtivo no calor. Não dá, é impossível, entendeu? Então, apesar de eu ser friorento, apesar de eu não gostar do frio, mas ao que eu fui exposto em Minas, não chega a ser frio. É um ambiente agradável, gostoso. Você bota 3 casacos e tá tudo certo. Eu saía com 3 casacos, dormia com 2 camisas, uma delas comprida, moletom, e tá resolvido o problema. Metia um edredomzão e tá tudo certo. Tá tudo certo. Aí eu volto para Recife, nesse clima aqui, que eu só posso classificar como opressor, né? E aí acaba, velho. Tô parado, não fiz nada ainda. Minha vida aqui tá em stand-by. Eu só faço ler, dormir, suar. Só o que eu faço. Então, é um terror. Eu acho que São Paulo é muito, Rio é quente, São Paulo é muito frio. Minas Gerais, porra. A dica é Minas Gerais, entendeu? Vai em Minas, vai lá, porra. E, velho, Belo Horizonte é um lugar do caralho, né? Então, velho, se livre de Recife, velho. Se livre de Recife. Tenha dignidade. Coloque dignidade na sua vida e saia de Recife, porra. Já. O problema não é o calor, o problema é Recife, entendeu? Tem lugar no mundo que não tá calor, porra. Incrível, incrível. Você vai lá e tem dignidade, porra. É um negócio assombroso. Você volta pra Recife, a primeira coisa que acontece quando abre a porta do avião é uma tapa na sua cara. Pá! E a partir daí é morro abaixo, velho. Meu Deus do céu, socorro, alguém me ajuda. A minha dica de sexta-feira, não uma dica, é uma solicitação até, eu acho, mas fica como dica também para ajudar no boicote. Eu vou explicar. Aqui na esquina de casa, na minha rua, tinha uma casa muito bonita, que ela tinha um dos jardins, o jardim mais bonito da rua. Apesar que a minha rua ainda tem umas 3 ou 4 casas que tem uns jardins ainda bacana. Mas essa tinha muito bacana, assim. Desde um pé de jambo muito grande
que fazia sombra praticamente no terreno inteiro. Há muros cobertos por plantas daquelas eras e tal, que vão subindo, os muros todos. Ele tinha uma parte da frente da casa, aquelas plantinhas de espinho, para os cachorros não ficar mijando no muro dele e tal. Ele tinha umas plantas bem bonitas assim, encostadas no muro, que saía do terreno dele, de dentro para fora, que parecia mais umas folhas de bananeira assim. Era um jardim lindíssimo, sabe? Eu não sei o que aconteceu com o rapaz, fora as festinhas, tá? Eu esqueci de falar isso, ele fazia aquelas festinhas bem legais. Às vezes rolava uma roda de samba, umas rodas de viola lá, que era de fazer inveja. Resultado, o carinha vendeu a casa, né? A gente tava até achando que o prédio que fica nas costas da casa tinha comprado a casa para aumentar o terreno, fazer um salão de festa, uma coisa do tipo. E aí manteria o tão belo jardim no qual eu tô falando. E até a casa. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que quem comprou foi um proprietário desses de farmácia, né? Por quê? Porque tem uma Drogasil na esquina, tem uma Pague Menos na outra, aquela guerrilha de farmácia que você já conhece. E aí derrubaram tudo, velho, tudo. O pé de jambo, todas as plantas, a casa, derrubaram tudo, porque daqui a pouco vai chegar um Lego desse de farmácia que vai ser montado nesse terreno. Qual é o meu pedido e a minha dica? Por favor, se vocês estiverem passando pela Genaro Guimarães, sentido Ubaias, ou Ubaias sentido Casa Amarela, Atacadão de Casa Amarela, se vocês virem uma farmácia exatamente na frente da Parladele, que tem aqui nas Ubaias, por favor, não entrem nela. Não botem seu pezinho lá nela, porque ela destruiu um jardim lindo para ser construído. E já que eu não pude fazer nada para esse jardim cair, o que eu vou tentar fazer é um motim para que ninguém vá nesta porra desta farmácia que destruiu o jardim bonito e a casa tão bonita que tinha aqui. Ok? Espero aí o apoio de todos. Um abraço. Bicho, eu vou dizer, viu, velho? Farmácia ainda tá em terceiro lugar, velho. Porque pior ainda podia ser o McDonald's, com aquele cheiro horrível de comida podre. E ainda pior seria um prédio, velho. Tá ligado? Então, velho, assim, na tragédia urbana, tu acabou que não teve a pior, não foi pior não. Foi pior não, velho. O copo meio cheio aí, como a galera gosta de ver, né, velho? Toda, né? E vocês gostam de copo meio cheio aí, ó. Toma aí, ó. Esse tá quase cheio. 1/3 pelo menos cheio. Ou 2/3, sei lá. Eita pau, Fred. Perdi a chance de fazer a piada do copo meio cheio e meio vazio aí na pauta do professor de música que fazia chá de sêmen. Rapaz, pensando dessa forma, pelo menos a farmácia eu posso boicotar, né? Assim como a McDonald's também. McDonald's acho que ia ser mais difícil, porque eu gosto do pãozinho de lá, mas eu ia ficar puto. Esse exemplo que você deu aí ontem, eu fui tomar uma coisinha, aniversário de um amigo, e aí na volta eu passei na McDonald's lá da Rosa e Silva, aquela nova que a gente já comentou aqui. E na saída, na chegada não, mas na saída eu percebi aquele cheiro do bacon, aquele cheiro da carne no ar, sabe? E realmente a turma ali ao redor deve estar sofrendo um bocado com o cheirinho todo dia do bacon e da carninha entrando em casa. Minha gente, do lado de onde fizeram essa McDonald's nova aí, na Rosa e Silva, tem um prédiozinho que nem é tão alto assim, deve ter uns 6 andares. Mas eu parei lá uma vez no engarrafamento, fiquei olhando. Velho, 4 varandas, 2 no primeiro andar e 2 no segundo, se fuderam. Porque a McDonald's tem primeiro andar, é dessas que o térreo é só estacionamento, você tem obrigatoriamente que subir um andar para chegar na loja. E, porra, eles fizeram um paredão preto. Assim, de repente, assim, em menos de 6 meses, sua vista virou um paredão preto na sua varanda. Já pensou? Fora isso aí, de 24 horas por dia, ter essa catinga de comida, de fritura, de banha dos Estados Unidos, sabe? Cerejo, tem uma página no Instagram, a gente fala tão mal de rede social, né? Mas tem umas coisinhas aqui e outra que se salva. Tem uma no Instagram chamado Só Vê Quem Vai a Pé. Tudo junto. E é justamente uma página dedicada a essas casas, né? Essas casas bonitas aqui, né, dos anos 70, 80, que vão sendo demolidas para dar lugar a farmácias, a McDonald's, a grandes prédios, muros altos e tal, essas coisas todas. Então nessa página o cara vai botando essas casinhas, velho, cada coisa linda. Tem uns que ainda estão sobrevivendo, tem uns que já se foram, mas é massa de você sacar, para quem gosta desse tipo de arquitetura antiga da urbana. É bem legal. Só ver quem vai a pé. Outra dica. Eu sigo esse perfil. Gosto muito dele também. Eu confesso que fiquei tão revoltado. Eu não tenho esse hábito de puxar o celular e fazer foto realmente pra
sei lá, eu fiquei mais triste e não tive reação nenhuma, não. Principalmente quando eu tava derrubando o pé de jambo, porque era um pé de jambo muito bem cuidado. O cara tinha um trabalho de ter uma poda nele pra equilibrar ele bem direitinho. Era tão grande, velho, assim, ele tinha tanto jardim, tanta planta assim que ficava alta, mais robusta, que a própria casa do lado recebia uma sombra incrível. Hoje esse cara é da casa do lado. Agora mesmo, nesse período da tarde, que o sol fica poente, que era quando ele tinha uma sombrinha boa, quando ela gerava a sombra boa o dia inteiro, na verdade. Mas agora, quando o sol bate, é que eu percebi a casa do vizinho como ele tá levando sol. Porque não tem mais o pezão de jambo, entre outras vegetações que tinha no jardim do cara. É lamentável mesmo. Mas sobre o perfil, eu gosto bastante desse perfil. Que pena que eu realmente só fiquei puto. Não bati uma foto até mesmo pra mandar pra ele, pra ver se gerava alguma coisa. Agora aí, Bruno Cerejo, você escancara o quê? A sua hipocrisia, né? A sua grande hipocrisia. Porque você tá aí pedindo pra boicotar a casa que lhe fornecia um jardinzinho visual, mas você vai na porra da McDonald's que fudeu a varanda da galera daquele prédiozinho que eu já tinha até comentado nisso. Então você saia pra lá com a sua hipocrisia e deixe de pedir coisa pras pessoas que você mesmo não faz, tá bom? Muito obrigado. E por causa eu quero dizer farmácia, né? Porque eu tava no passado. Paulinho, porra, esse negócio é do caralho, porque uma das coisas que eu falava sempre, quando eu comecei a andar de bicicleta, mas é isso, assim, não precisa estar a pé. De bicicleta você vê muita coisa, tá ligado? E é isso, velho, assim, eu passei minha vida inteira morando aqui nas Graças quase, né? Tive um período fora, né? Por fora eu quero dizer em Angola, depois na Torre. Mas, velho, quando eu comecei a andar de bicicleta aqui nas Graças, né? Porque você é pirraio, você não nota essas coisas, né? E quando é pirraio, na verdade, isso era comum, não era uma coisa de notar. Eu também não. Mas, velho, andando de bicicleta aqui nas Graças, porra, é incrível, assim, a quantidade de casa que existia aqui, que existe. Coisas lindas, velho, que eu nunca tinha reparado. Porque de carro você não vê, tá ligado? E é isso, assim, de bicicleta dá pra ver também, a pé mais ainda, né? E é foda, velho, você andar. E eu olho que eu ando reparando, viu? Eu gosto mesmo de carro, eu saio passando, assim, eu tenho esse costume, até minha namorada tem também, então a gente faz muito isso, assim, a gente sai andando e sai vendo e procurando e reparando, e aí eu mando foto pra ela, manda foto pra mim das casinhas que existem por aí, tá ligado? Espalhadas. Então, eu tô falando das Graças que é quando eu morei, né? Então, assim, é mais gritante, assim, o que é a percepção de você andar de bicicleta ou a pé e você andar de carro, né? Mas Recife tá cheio dessas coisas, né, velho? E é isso, tem que ir devagar e procurar pra olhar, e cada surpresa do caralho, velho. É muito foda, tem muita coisa bonita ainda. Mas tá tudo virando prédio, McDonald's ou farmácia, né? Então é isso aí. Então, é isso aí. Pelo menos a gente vai estar bem alimentado. Não, a gente vai estar alimentado, não bem. Vai estar curado e vai tendo morar, né? Copo meio cheio e dou pra vocês aí, toma aí na cara. Rapaz, onde tem uma casa, que eu acho que é uma casa de arquiteto, assim, conhecido, não sei, eu acho, tenho a impressão. Aqui, na esquina da Rua das Pernambucanas, na esquina da Pernambucanas com a Jacobina, na frente daquele Cronos, tá ligado? Tem uma casinha ali, que é de esquina oposta àquela casa vermelha, bonita, grande, que é inclusive um museu, né? Não sei o quê. Bem, meu irmão, aquela casa ali, eu nunca reparei, velho. Eu comecei a reparar só agora. Essa casa sempre foi, não sei se estava sempre abandonada, mas tem um muro alto, sabe, enorme. E há muitos anos, acho que mais de muitas décadas que ela tá abandonada. Mas aí agora, eu acho que eu comecei a olhar assim, mais pra ela, sabe? E tentar olhar dentro do... Ela tá ocupada, inclusive, por pessoal em condição de rua e tal. Mas não sei se estão mexendo, às vezes você tá o muro aberto, velho. Se você olhar pra ela, velho, é uma casa incrível, porra, assim, com aquelas características de casa de arquiteto, assim, sabe? Uns muros, umas texturas, uns revestimentos, pedra, sabe? Um pátio, velho, meu irmão, só olhando, velho, que casa foda, assim, e aí ela tá escondida, sempre ficou escondida pra mim, começou a aparecer agora, assim, no último ano, velho, incrível. E esse foi um podcast dentro do podcast. Pois é, Frederico, pois é lamentável mesmo como vai se acabando, né? Eu me lembrei de uma que falasse essa casa aí das Pernambucanas, eu lembrei de uma que tem aqui na 17 de agosto, cara. Na esquina aqui com essa pracinha, colado com o Recanto Paraibano, né? Entre o Recanto e a pracinha de esquina. Uma que ela é meio elevada, assim, bem bonita a casa, bem diferente. Tinha um combogó que já tá todo destruído, um combogó vermelho na frente dela, né? E você percebe que é uma casa, né, de outra época, uma casa bonita, mas já tá toda decrépita, né? Certamente os donos estão deixando, né, se acabar para
vender o terreno aí, como é um lugar valorizado, certamente vai ser um empreendimento comercial. É o capitalismo comendo o seu próprio rabo. Paulinho, essa casa é maravilhosa, velho, maravilhosa. E se você olhar no lado ela fica de esquina, né? Então, no lado que dá pra 17, tem um janelão. E se você olhar voltando, né, em direção à pracinha, na parede que dá em direção à praça, tem um afresco, velho, uma pintura na parede enorme, que também eu desconfio que tenha assinatura, velho, que seja de alguém, sabe? Que seja alguma coisa. Eu acho que essa pintura na parede vale mais do que a casa, velho. E eu acho que meu medo vão derrubar essa porra e ninguém vai nem saber o que era aquilo, de quem era e como foi, sabe? E aí vai-se a casa, vai-se a pintura e vai-se a porra toda, tá ligado? Mas pelo menos a gente vai ter mais uma farmácia ou uma McDonald's ou um prédio e copo mais. Gente, essa casa é conhecidíssima. Eu tô sem tempo para pesquisar agora a origem dela, mas eu sei que quando eu era criança, adolescente e tal, que eu comecei a ensinar na cultura inglesa aí na frente, era sabido que a pessoa que morava nessa casa estava cumprindo prisão domiciliar, saca? E assim, tipo, não sei qual é a história direito aí, eu acho que era essa. E que depois que essa pessoa morreu, virou um daqueles negócios que não vai para frente nem para trás, que entra no espólio e depois tem que abrir inventário e o caralho ficou enganchado lá. Mas é foda. E parece que essa casa é tombada, né? Então, assim, vai cair os pedaços, mas os caras não podem reformar, não podem vender, porra nenhuma. Quer dizer, pode até vender, mas tem que manter do jeito que tá. Ó, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui. Vocês não estão achando que estão falando pouco sobre o transformador? Porque, porra, o outro foi um fuzuê danado, agora ninguém nem sabe que esse transformador tá passando. Tô vendo só o povo se lascando na estrada, justamente por não saber que tem um transformador gigantesco passando lentamente na estrada. Fazendo o mesmo caminho, inclusive. Mas estou desconfiado que Lady Gaga no Brasil tá ofuscando o transformador. Achei que ia ser o contrário, hein? Achei que não ia ter pra Lady Gaga, só ia ter pro transformador. O que é que vocês acham? É verdade, viu? É verdade. Inclusive hoje, a carreta que leva o transformador encalhou ali na proximidade do Hospital Miguel Arraes, naquela curva que é para pegar para Abril. Encalhou ali, subiu no meio fio, parece que deu um problema de travamento no virabrequim e tiveram que trocar 48 pneus do lado esquerdo e os 28 amortecedor também. Demandou aí uma operação de pelo menos 4, 5 horas. E a quantidade de gente vendo não deu 500 pessoas. Não tinha nem churrasquinho. Uma coisa triste. Pra quem esperava o que a gente esperou, o que a gente viu no outro, né? Você vê que não dá pra confiar no pernambucano. O pessoal não é fiel, nem com o transformador. Agora eu duvido que Lady Gaga pise no Brasil de novo depois dessa palhaçada desses fãs todinho na frente do negócio lá. Parece que tá parada a avenida lado a lado, milhões de pessoas, carro alegórico. Gente gritando, maior fuzuê. O povo não tá deixando a menina descansar pro show, velho. Sinceramente, fã, não sei. Fã é isso, né? Agora, capotando o assunto aqui. Vocês viram a história do cara que semana passada foi resgatado 2 vezes pelo serviço de socorro de helicóptero dos alpinistas lá no Japão. O cara conseguiu essa façanha. E na quarta-feira, ele se perdeu lá na descida do Monte Fuji. Não era a temporada de escalada, ou seja, não era o ambiente adequado, climaticamente falando, né, para subir ou descer. Ele foi sozinho, inclusive. A descida se fudeu, chamou socorro, foi socorrido de helicóptero. Beleza, isso na quarta. Quando foi no sábado, chegou outro pedido de socorro e era o mesmo cara que se fudeu de novo. Lá dessa vez porque ele teve um piripaque lá de respiração, não sei o que e tal. E foi resgatado de novo, no sábado, fora da temporada de escalada. O cara fez o mesmo erro 2 vezes. Eu acho que ele queria entrar para o Darwin Awards, mas não. Ele disse que voltou porque tinha esquecido o celular na montanha. É isso aí. E aí o Japão está gastando dinheiro do contribuinte para ficar salvando esse tipo de jumento. Era um Motorola, era um Samsung o celular do rapaz. Tem que ver isso aí, viu? Se for iPhone aí, talvez valha a pena voltar. Olha, mas rapaz, que fuleiragem da porra. Se fosse eu, o socorrista, quando eu visse assim o carro, é tudo de novo, bicho. Não, desce, pai. Ah, só aponta pra ele. Desce. Não, desça, vá. Não, desça. Vai ficar aqui, vai, desça. Rapaz, eu acho que não tão animado com o transformador porque ele fez raiva, né? O outro, até onde eu me lembro, ele passou devagarzinho, né? No cantinho dele lá. Ninguém reclamou, ele não fez merda, né? Esse daí, como fez merda, na subida aí da alça ali do Hospital Miguel Arraes, com a quebra do eixo aí, a parte hidráulica e papapá.
Aí fez um trânsito, pô, ficou parado 6 horas, velho, pra consertar o negócio. O trânsito foi um absurdo. Aí fez raiva. Quando faz raiva, aí a turma não quer mais conversa não, quer mais que ele se foda. Aí pronto. Em compensação, Bruno Cerejo, eu trago informações. Diretamente da frente do Copacabana Palace. Nessa manhã de sábado, os fãs estão empolvorosos, o cheiro de urina e fezes já cobre aqui grande parte do bairro de Copacabana, chegando até as pedras do Leme. E finalmente, nossa querida Lady Gaga saiu do hotel ontem, né? Ontem à noite, na noite de sexta, ela saiu para passar o som, fazer um pequeno ensaio. Depois de 4 dias trancada, depois de tomar uma infusão de casca de banana, ruibarbo, elixir paregórico e cocatolé, né? Para poder se curar de uma caganeira que ela teve, só de cheirar o ar brasileiro, só de sentir aquele ar carioca, aquele vento gostoso, ela começou a se cagar, né? Se desfez em fezes aí durante 3 dias, trancaram no Copacabana, só de rolo de papel e jatinho de água na flor da papoula dela. Foi um negócio de números homéricos gigantescos, né? Mas agora já está bem, promete jogar migalhas para os fãs e vai ser uma delícia. O prefeito Eduardo Paes, empreendedor que é, parece, já bolou aí uma estratégia para arrecadar energia elétrica, né? Arrecadar imposto. Captar a energia elétrica, dar aquela abertura e fechamento dos leques dos fãs de Lady Gaga, que ficam abrindo e fechando o leque. Então aquilo ali já tem uma estrutura aí cinematográfica para captar a energia disso aí. Vai fornecer energia pelo menos para o bairro da Pavuna durante 15 dias. Informação. Bom dia, Conversando Água. Acabo de sair da minha já tradicional manhã de tortura física e psicológica dentro de máquinas de exame de imagem. Fiz tomografia e ressonância, o combo completo hoje. Passei 14 horas em jejum porque atrasou a ressonância. Mas eu trago para vocês aí 2 curiosidades e um conselho. A primeira curiosidade é que eu fiz a ressonância numa máquina relativamente mais nova e que você não precisa entrar tanto nela. Entra, claro, mas não entra feito a outra que parece que você está sendo enterrado vivo, né? Isso é uma vantagem. Desvantagem é que o barulho dessa máquina é 1000 vezes mais ensurdecedor do que esse que eu estava acostumado a fazer exame. É muito alto, meu ouvido está tapado aqui, o direito, porque tem um apito que era mesmo desse lado aqui, que é muito, muito alto, é um absurdo. E não tinha protetor auricular, que nas outras às vezes tem, não é toda vez, mas às vezes tem, né? A curiosidade número 2 é o seguinte: eu notei que no formulário da tomografia eles trocaram algumas coisas e tinha lá umas coisas do tipo, você tem isso, tem aquilo, tem prótese, tatuagem, não sei o que. E aí tinha um item lá que era, você tem gatos em casa? Porque eu imagino que, sei lá, aspirar pelo de gato deve deixar algum vestígio no exame de tomografia do tórax e aparece lá dentro do seu pulmão, para o cara não confundir com a doença absurda. O cara já sabe que você tem gato ou não. Mas tiraram o gato, não tem mais gato. E agora você tem pássaros em casa. E eu não sabia dessa periculosidade toda do pássaro, de você ter que declarar se tem ou não pássaro em casa para fazer uma tomografia do tórax. Se tiver algum médico escutando aí, por favor, esclareça. Porque eu sempre achei que pássaro era muito mais inofensivo para a saúde humana do que os gatos, né? E o conselho que eu lhe dou é: não pulem de cabeça dentro da água ou do mar se você não souber a profundidade, pois o meu exame atrasou quase 3 horas porque chegou um gringo que tinha pulado de cabeça dentro de uma piscina e ele tinha fraturado a cervical. E aí sim, velho, o bicho passou mais de 1 hora da máquina lá. Vai pra lá, vai pra cá, pra descobrir se ele tinha alguma coisa. Acabou que ele acabou descobrindo outra. Ele descobriu nesse exame uma outra coisa que ele tinha, que foi de antes de bater com a cabeça na piscina, uma protuberância de não sei das quantas lá, que eu não entendi direito. Mas é isso, né? Tive aí mais 2 horinhas de fome garantidas por causa do cara que pulou de cabeça dentro da piscina. E essa foi a minha manhã de exames de imagem. E foi um podcast dentro. Bora fé, Wilps, força guerreiro. Eu espero que continue dando tudo certo aí nos seus exames. E esse negócio do pássaro aí, velho, me deixou intrigado também, viu? Fiquei realmente aqui encafifado. Porque eles perguntaram se a pessoa tem pássaro em casa pra fazer um exame de imagem. Realmente só me fez lembrar de um ser humaninho maravilhoso alado, que é o nosso querido, nosso mascote, Talvinho. Talvinho, o pássaro problemático do mercado de Casa Amarela. Em que pé anda a vida de Talvinho a essa altura do Championship, né? E quero dizer a vocês, com orgulho, que finalmente, depois de muito protelar,
Eu marquei meus exames, marquei minha colonoscopia e endoscopia e outra aí que ele passou também. Tudo para o dia 14 aí desse mês, uma quarta-feira. Já preparei aqui, já recebi aqui as instruções de como se preparar para o exame. Todo mundo fala que é daquele jeito, né? Aquela experiência. E vamos torcer que eu encare. Vou encarar. Tá marcado, né? Se tá marcado, tá marcado. Adiamento existe para adiar as coisas, mas doravante eu não farei isso. Vamos em frente, porque ninguém se entrega a essa reação. Oi, criançada! No episódio dessa semana, nós vimos que nem todo transformador transforma a dor em alegria. E nem toda lei é a Lady Gaga. Estamos encerrando. Logo nos veremos de novo. Obrigado pela presença de todos. Nós gostamos de vocês. No próximo tem mais. O podcast Conversando Água reserva-se ao direito de não concordar e também de não discordar de qualquer conteúdo verbalizado pelo ouvinte no quadro Participação da Pessoa Ouvinte. A responsabilidade pelos referidos conteúdos é atribuída exclusivamente ao ouvinte que teve a coragem de vir aqui falar qualquer tipo de merda.